Oi, alunos! Vamos para mais uma videoaula de história. Hoje com o assunto A República de Cromwell. E quem foi Oliver Cromwell? Membro da pequena nobreza e puritano, como nós estudamos na aula anterior. Comandou o exército do grupo dos parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamentares, o rei Carlos I foi preso, julgado pelo parlamento e condenado à morte. Então, a República foi proclamada e Cromwell assumiu o governo da Inglaterra, isso em 1649. Durante seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos atos de navegação. Com essa lei, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou nos navios dos países que haviam produzido as mercadorias. Essa medida fortaleceu a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que esse país se tornasse a maior potência naval do mundo. Então, agora nós vamos falar da Revolução Gloriosa. Com a restauração monárquica, Carlos II, filho do Carlos I, assumiu o trono inglês e comprometeu-se a se submeter ao parlamento em 1685, substituído por seu irmão Jaime II, que era católico. Então, nobres e burgueses temiam que o retorno do catolicismo sempre implicasse a devolução das terras que a reforma anglicana havia confiscado. Então, por isso, esses grupos se uniram para afastar Jaime II do poder e, em 1689, entregaram o trono ao protestante holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha do Jaime II. Então, sem condições de resistir à tomada do poder, Jaime II fugiu para a França e a Revolução Gloriosa triunfou sem derrame de sangue. Então, por que o nome de Revolução Gloriosa? Porque ninguém se feriu, ninguém morreu, não teve uma gota de sangue derramada na Revolução Gloriosa, Então, foi um fato marcante. Uma guerra que não houve morte, Que não houve derramamento de sangue. Então, antes de ser coroado, o novo governante se comprometeu a respeitar as decisões da Revolução Gloriosa, a Magna Carta e a Declaração de Direitos, documento de 1689, que assegurava, entre outras coisas, o poder ao parlamento. Então, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país, o estímulo ao livre comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Por outro lado, as práticas econômicas baseadas no mercantilismo entraram em declínio. Por meio dessas mudanças, a Inglaterra impulsionou e mercantilizou sua indústria têxtil e conquistou o mercado mundial. Então, resumindo aqui sobre a Revolução da Inglaterra, então, existiu Carlos I, que era o rei da Inglaterra. Era um rei absolutista, muito tirano, de que ninguém gostava. E aí o parlamento e o rei entraram em guerra civil. Então, eles brigaram durante 3 anos
e o parlamento acabou vencendo. O parlamento tomou o poder e instaurou a república na Inglaterra. E quem governou essa república foi o Oliver Cromwell. E depois da morte dele, o filho dele tomou o poder, mas somente por 6 meses. E depois restauraram a monarquia. E depois colocaram o filho de Carlos I no trono, que era, no caso, Carlos II. Então, depois que ele morreu, o Jaime II tomou o poder e foi deposto na Revolução Gloriosa pelo Guilherme Orange, que virou o novo rei da Inglaterra, mas estava submetido ao parlamento. E então, basicamente isso, a Revolução Inglesa foi o fim da monarquia absolutista e o início da monarquia parlamentar, que no caso é o regime que a Inglaterra tem até hoje. Depois de uns 400 anos, a Inglaterra continua sendo uma monarquia parlamentar. E a atividade vocês irão responder de acordo com os slides sobre o assunto e estarei aguardando o retorno de vocês com as atividades. Então, tchau e até a próxima aula.